Hellions é a mais nova revista do Alvorecer do X. Isso aqui tá parecendo os primórdios do canal da Legião, só que em vez de um quadro novo toda semana, tem uma revista nova toda semana. Shazukara! A história começa mostrando uma missão dos X-Men em São Francisco. Um grupo formado por Wolverine, Pedreira, Siren, Destrutor e Noturno intercepta alguns criminosos munidos com armamentos militares e que estavam agindo em nome do Clube do Inferno para promover um novo massacre mutante. Um detalhe aqui, esse Clube do Inferno não tem nada a ver com Emma Frost, Sebastian Shaw e Kate Pryde, apesar do Shaw ter algumas ligações com eles. É o Clube do Inferno formado por Cade Kilgore e seus aliados e que antes era conhecido como Academia do Inferno. Nós já falamos sobre o grupo lá nas nossas análises de Marauders. Aliás, lembrem-se dos Marauders, eles vão voltar a ser importante nessa história. Enfim, os mutantes baixam a guarda acreditando terem se livrado de todos os criminosos, mas Noturno e Destrutor são atingidos por um míssil. Dessa vez são os bandidos que acreditam que se livraram dos mutantes, mas o Alex levanta com sangue no zóio e praticamente frita o cérebro de um dos criminosos depois de se livrar de outros dois com suas rajadas de energia. Ele só para quando é atacado pelo Wolverine e ao perceber o estrago que fez, fica devastado. Isso leva o conselho a se reunir para decidir o futuro, não só do Destrutor, mas de outros mutantes que têm causado desconforto em Krakoa. O Magneto diz que todos os mutantes são bem-vindos na ilha, mesmo os inconvenientes. Já o Senhor Sinistro retruca, dizendo que se até ele tá se comportando, os outros deveriam fazer o mesmo. E acha que eles merecem ser exilados, assim como aconteceu com Dentes de Sabre. Isso leva a uma discussão muito divertida entre Sinistro e Êxodos, que termina com o Nathaniel Essex concluindo que as ombreiras do Êxodos estão ficando maiores, e ele não vai perder essa disputa, aumentando seus ornamentos. E dá pra ver que a Mística já perdeu a paciência com esses dois. Enfim, nós vemos o grupo que está sendo julgado, e essa edição apresenta uma estrutura muito interessante, que mostra flashbacks contando como cada um dos encrenqueiros foi parar ali. Começando com o Empata, que foi um dos membros originais dos Hellions. Pra quem não conhecia, Hellions, que no Brasil ficou conhecido como Satânicos, foi um grupo formado pela Emma Frost com alunos do Instituto Xavier que eram brilhantes, mas tinham comportamentos agressivos demais para serem aceitos como X-Men. Apesar de não ser um grupo de vilões propriamente dito, eles sempre entravam em confronto com os X-Men e principalmente com os novos mutantes. Inclusive, no flashback do Empata, nós vemos ele controlando os outros membros originais dos Satânicos ao fazer a Olhos de Gato atacar a Roleta e a Flama e o Jato simplesmente ficar rindo da situação. Glob e Armadura percebem que tem alguma coisa errada e tentam parar essa loucura, só que mais uma vez, Manuel de la Rocha usa suas habilidades e gera um novo confronto. Aí entra um documento muito interessante no meio da história, que levanta um ponto que ainda não tinha sido questionado no Alvorecer do X. Analisando a mente do Empata, chegamos à conclusão de que ele possui uma mente fria e psicopata, mas isso não é um defeito genético, isso foi gerado a partir das suas experiências. Quando a gente encosta no fogo, por exemplo, a gente se queima e aprende que não pode encostar no fogo novamente. Quando a gente magoa uma pessoa, essa pessoa vai demonstrar sinais de tristeza, sinais de que ficou chateada. E esse sentimento faz com que a gente não queira magoar uma pessoa novamente. Como o Empata consegue controlar os sentimentos e as ações de todos ao seu redor, ele sempre teve um feedback positivo, independentemente de estar fazendo algo bom ou algo ruim. A conclusão é que isso transformou o Empata em um psicopata, já que ele faz qualquer coisa que achar divertido, inclusive torturar outras pessoas, e sempre todo mundo vai estar feliz ao seu redor. Logo, ele não era um psicopata que desenvolveu superpoderes, mas sim o fato dele ter superpoderes o transformaram em um psicopata. E aí, como Krakoa vai lidar com isso? Enfim, a história continua e nós vemos o fabricante de órfãos atacando o Fera e o Anjo e pedindo pela sua babá. Eles relutam um pouco, mas chegam à conclusão de que precisam trazê-la para resolver essa situação, e com uma canção de Niná bizarra, ela consegue acalmar o garoto problemático.
Fabricante de órfãos e babás são uma dupla bizarra das histórias da Marvel. Eles viajam o mundo assassinando os pais de mutantes que abandonaram seus filhos por não aceitarem suas mutações. Por isso o nome Fabricante de Órfãos. Acontece que o Peter tem uma mentalidade infantil e por isso precisa da babá para acalmá-lo quando ele perde o controle. Os flashbacks continuam, dessa vez mostrando a condição de Kyle Gibney, o Selvagem. Quando era um garoto e seus poderes começaram a se manifestar, ele foi abandonado pelos seus pais e teve de crescer sozinho morando nas ruas. O Kyle foi capturado por uma organização criminosa que fundiu seu DNA ao material genético de um assassino, e isso o tornou ainda mais selvagem. Ele é basicamente o lado feral do Wolverine, mas sem o adamantium e as garras retráteis. Inclusive, ele também foi submetido ao projeto Arma X. Em Krakoa, o Kyle estava aprisionado por ter matado um javali na frente das crianças, e durante uma das suas medicações rotineiras para manter o seu lado selvagem aprisionado, ele acaba atacando a Sábia e a Cecília. Pra finalizar, o cara que foi parar ali injustamente, dá pra gente dizer isso? John Greycrow também é conhecido como Caçador de Escalpos e foi um membro dos Marauders originais. Se você não acompanhava as histórias dos X-Men antes do Alvorecer do X, vai precisar de um pouquinho de contexto. Os primeiros Marauders, que no Brasil ficaram conhecidos como Carrascos, foram um grupo formado pelo Senhor Sinistro com a missão de assassinar os Morlocks, aqueles mutantes com uma aparência mais bizarra e que viviam nos esgotos. Isso porque nós descobrimos que os Morlocks foram originados a partir de experimentos mal sucedidos do Senhor Sinistro, e ele queria apagar esse seu histórico de falhas. E conseguiu. Apesar de boa parte dos Morlocks estarem de volta no Alvorecer do X, os Carrascos promoveram o que ficou conhecido como Massacre Mutante, um acontecimento em que centenas de Morlocks perderam as suas vidas, a Kate Pryde ficou entre a vida e a morte e precisou da ajuda do Doutor Destino para se recuperar, fatos que nós estamos comentando lá nas análises de X-Men e Quarteto Fantástico, e o grupo precisou da intervenção de outros heróis, como Thor, para se livrar da ameaça dos Carrascos. Então o que nós vimos aqui foram os Morlocks se unindo para se vingar do John, justamente no aniversário do Massacre Mutante que já tinha sido mencionado no começo da história. Só que o Conselho recebeu essa informação de maneira distorcida e acusa o Caçador de Escalpos de ter provocado um novo ataque aos Morlocks, provavelmente porque ele saiu vitorioso desse confronto. Completa o grupo de acusados Alex Summers, pelo que a gente viu acontecer no começo da história, o que deixa o Ciclope desesperado, que faz com que ele bata de frente com o Conselho e até mesmo ameace o Magneto. É quando o Senhor Sinistro diz que tem a solução. Ele diz que esses mutantes podem não se encaixar na nova realidade de Krakoa, mas mesmo eles têm a sua utilidade. O próprio Senhor Sinistro sabe o que é ter uma mente perturbada. Tirando o Destrutor, todos ali presentes só conheceram dor e sofrimento durante todas as suas vidas, e a única forma que eles encontraram para sobreviver foi utilizar suas habilidades de maneiras violentas. Como Krakoa vai punir os mutantes por replicar os comportamentos que levaram eles até ali? E assim o Conselho decide deixar o grupo nas mãos do Senhor Sinistro para que ele encontre a melhor maneira de trabalhar com eles sem oferecer risco a Krakoa. Assim surgem os novos Hellions, os novos Satânicos. O Ciclope ainda consegue introduzir a Psylocke no grupo para que ela atue como uma espécie de babá pro Alex caso as coisas fujam do controle, e o Senhor Sinistro logo envia sua equipe para uma primeira missão: destruir uma das suas fazendas de clones. Sim, vocês devem se lembrar que o Senhor Sinistro possuía várias dessas instalações espalhadas ao redor do mundo para fazer os seus experimentos genéticos. Só que agora as fazendas de clone ficaram redundantes, já que a própria ilha de Krakoa tem o seu sistema de clonagem com os 5. Acontece que esse local em específico, chamado de Orfanato, ainda serve de abrigo para os Carrascos originais, então eles devem esperar um confronto. A gente ainda vê como esse grupo vai dar trabalho para
pra Psylocke, que se torna uma espécie de líder da equipe, já que só na preparação eles mal se suportam, imagina tendo que passar uma missão inteira lutando lado a lado. Fora que a Quanon percebe que o Senhor Sinistro tá escondendo alguma coisa. É quando a história vai até o orfanato e nós realmente vemos os membros originais dos Carrascos. Estão ali Prisma, Maré Selvagem, Arco Voltaico, até o Arpão, que era um dos membros mais cruéis da equipe. Mas eles estão pendurados, feridos e aparentemente servindo como parte de um ritual realizado por ninguém menos que Madeline Pryor, o clone da Jean Grey que está de volta. Pam, pam, pam. Bati no microfone. O retorno da Mad já tinha sido previsto em alguns dos Segredos Sinistros, e esse ritual pode fazer parte daquele ritual para trazer a saga Inferno de volta, que nós comentamos na revista do Cable. Parece que agora, na segunda leva de títulos do Alvorecer do X, as histórias estão mais relacionadas, e tudo está sendo direcionado para um grande evento. A gente comentou aqui nessa história de Marauders, de X-Men Quarteto Fantástico, de Cable, do próprio Senhor Sinistro, as criações dele, então eu acho que tudo tá sendo envolvido, tudo tá preparando o terreno para uma nova saga dos X-Men. Gostei muito dessa revista, achei ela uma das mais divertidas e interessantes, principalmente pelas implicações futuras. Então a gente vê que vai ter muita ação, vão ter muitas situações dramáticas, muitas situações pesadas, principalmente nessa relação entre Satânicos e Madeline Pryor, mas ainda tem uma leveza, o modo como os personagens estão sempre em conflito, a relação do Êxodos com o Senhor Sinistro. Eu queria ver uma revista só dessa dupla aqui, porque realmente foi muito engraçado ver o diálogo deles no conselho. O clima que eu senti foi o das HQs do Esquadrão Suicida. A gente tem alguns membros mais heróicos ali, como o Destrutor e a Psylocke, mas no geral são personagens que ninguém liga. Eles são desajustados, são psicopatas, podem explodir a qualquer momento, mas se alguma coisa acontecer com esses personagens, bola pra frente, eles são descartáveis, eles estão sendo mandados para uma missão que parece impossível. Então o que nós tivemos em Aliens foi basicamente a formação do Esquadrão Suicida do Senhor Sinistro. Mas e agora? O que vai acontecer com Madeline Pryor de volta na jogada? Comenta aí embaixo o que você achou de Aliens e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Caraca, o gatinho tá louco brincando com a bolinha aqui, velho. Eu acho que ele tá fazendo muito barulho, né, mano? Eu vou tentar mais um pouquinho. Mostrando fé. Mostrando fé. Essa edição tem muita fé. Cara. Justamente. Já falei justamente 2 vezes. E agarras. Eu acho que ele tá fazendo muito barulho, né, mano? Babá. Batal. Bati no microfone. Toda vez.